Oi, oi, bom dia, sexto-ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que tenha sido uma semana boa, né? Já está chegando quase que ao fim, já é quinta-feira. Espero que a gente tenha conseguido aí aprender bastante sobre as concordâncias, né? Concordância nominal até então. A gente viu aí bastante coisa, bastante conteúdo, né? Na segunda e na terça. Espero que tenha ficado bem explicadinho, que vocês não estejam com tantas dúvidas. Mas, se estiverem com dúvidas, a gente está lá na monitoria, tá? Hoje já tem monitoria, hoje é quinta, hoje às 4 horas da tarde tem a monitoria comigo de português. E às 5 horas da tarde, monitoria de matemática com o professor Júnior, tá bom? Então, como combinado, hoje é aula de quinta, a gente ia corrigir os exercícios que ficaram de tarefa. Alguns de vocês já me mandaram foto de que fizeram, alguns também tiraram dúvidas comigo. E maravilhoso, tá bom? A Pro agradece. Então, vamos compartilhar a tela aqui, que hoje vai ser uma aula mais leve, né? Quando a gente faz aula de correção, é uma aula mais tranquila. Deixa eu compartilhar aqui, que deu uma travada aqui. Calma. Do seu controle. Aí, quando a gente corrigir exercício, é uma aula mais tranquilinha, né? Uma aula que a gente consegue ficar mais tranquilo. Então, pronto. Opa. Deu? Deu. Então, a aula hoje é a número 54. Não é 54, não, é 53. Propôs errado. 54 é a nossa aula de amanhã. Perdão, pessoal. Então, a gente dá início aí na correção dos exercícios, concordância nominal e verbal. Lá na página 45, que ficou de tarefa 45 a 46, e lá no Continue Aprendendo a página 5, né? Então, lá na página 45, começa falando assim, concordância nominal e verbal. Você gosta de combinar peças de vestuários por meio das cores e dos detalhes? Combina também os calçados com as roupas? Às vezes fazemos isso automaticamente e sem pensarmos muito, realizamos a combinação adequada. Você sabia que agimos do mesmo modo quando ordenamos palavras ao falar ou ao escrever? Atente à atividade a seguir. O que ele quis dizer aqui, pessoal? Lembra quando a gente falou na aula de segunda e terça sobre concordância, quando a gente concorda as palavras? Ele deu aí um exemplo, a apostila deu um exemplo de quando a gente faz as escolhas das nossas roupas. A gente provavelmente, né, não coloque aí uma camisa xadrez com uma calça de estampa de onça, por exemplo. A gente pensa em combinar, então a gente colocaria uma camiseta preta para usar essa calça de onça, ou a gente colocaria uma calça jeans para combinar com a camisa xadrez. Porque fica brega, não concorda, não combina, né? Então, a concordância é quando a gente se adapta às palavras, lembra? A concordância é quando a gente combina as palavras também. Então, por isso que ele traz aí esse exemplinho de combinar as peças dos seus vestuários, dos seus sapatos, com cores e detalhes, né? Isso aí ficou claro pra gente, então, na aula de segunda e terça. Aí vinha o primeiro exercício, que falava assim, releia os trechos da reportagem e responda as questões a seguir. A reportagem é de uma aula que o professor Felipe, eu não sei se ele já deu ou se ele ainda vai dar, mas aqui a gente só vai usar o trechinho, então por isso que eu não vou ler a reportagem toda, ok? Então o trechinho fala assim, os primeiros amigos nos ensinam que é possível ser amado sem ser alguém da família. Tem duas questões, a A e a B, e a A fala assim, qual palavra combina com o substantivo amigos? A que classe gramatical pertence? Os primeiros amigos nos ensinam que é possível ser amado sem ser alguém da família. Qual aí, então, é uma palavra que combina, então, com o substantivo amigos? Como a gente consegue combinar, concordar a palavra amigos nessa frase? Eu trouxe aí como resposta a palavra primeiros. Por quê? Além de ser um numeral, ela também aí funciona como um adjetivo. Por quê? Não são qualquer amigos que nos fazem assim. São os nossos primeiros amigos que lá fala, né? Então, a palavra primeiros, ela está funcionando como um adjetivo. Ela está classificando quais são os amigos que nos fazem se sentir da família. Tá bom?
Então, essa seria a resposta da A, que é a palavra primeiros, que é um adjetivo. Então, é isso aí a respostinha, tá bom? Dá um tempinho aí, vocês copiam. Aí, em seguida, vem a B. Por que essas palavras referidas no item A se combinam? Ou seja, por que primeiros e amigos combinam? A minha respostinha como sugestão ficou assim. Porque o substantivo amigos está flexionado em número, ou seja, no plural, e em gênero, no masculino. Assim, o adjetivo relacionado a ele precisa combinar também em suas flexões, ou seja, amigos está no masculino e plural. Então, primeiros também está no masculino e no plural. Então, eles concordam aí em gênero e número, ok? Nas suas flexões de gênero e número. Essa seria a respostinha da B. Aí, embaixo da questão 1, vinha um conceituando, certo? Eu trouxe ele aqui para que a gente possa relembrar, porque, né, ler, relembrar, faz com que a gente fixe melhor ainda o conteúdo. Então, conceituando lá da nossa apostila, fala assim. Como regra geral, os adjetivos são palavras que concordam com os substantivos de gênero e número. Essa concordância entre o adjetivo e o substantivo dá-se o nome de concordância nominal. É o que a gente viu nas aulas de segunda e terça, né? Então, aí, esse conceituando era para a gente ajudar, para nos ajudar a responder a 2 e a 3 também, ok? Então, aqui a gente falava só de flexão. Agora, na 2 e na 3, nós vamos usar a palavra concordância para respostas, por exemplo, tá? Porque agora aqui a gente já sabe, a gente leu o conceituando. 2. Observe a relação entre as palavras primeiros amigos e responda aos itens. A. Escreva-as no singular, estabelecendo a concordância nominal entre elas. B. Reescreva-as no feminino, estabelecendo a concordância nominal entre elas. C. Quanto ao gênero, houve mudança na flexão do adjetivo para concordar com o substantivo? Explique. D. Se no lugar de primeiros o adjetivo fosse grandes, haveria mudança na flexão de gênero para concordar com o substantivo? Explique. Então, a era reescreva-as no singular, estabelecendo a concordância nominal entre elas. A minha sugestão de resposta foi: singular, elas estavam no plural e masculino. Eu só tirei o S lá e ficou no singular. Primeiro, amigo. Pronto. Essa era a resposta da A, ok? Aí vem a B. Reescreva-as no feminino, estabelecendo concordância nominal entre elas. Perceba, aqui ela não fala para a gente tirar do singular ou do plural. Ela só fala para a gente reescrever. Como que estava escrito lá? Primeiros amigos. E é só para pôr no feminino. Então, eu não tirei elas do plural. Só reescrevi no feminino e no plural. Então, ficou primeiras amigas, tá? Lá no primeiro ele falou pra gente pôr no singular, e aqui ele só mandou a gente pôr no feminino, não no singular e feminino. Se ele tivesse falado singular e feminino, teria ficado a primeira amiga. Mas, como ele só mandou reescrever no feminino, ficou primeiras amigas. Ok? Aí, essa era a respostinha da B. Aí, iríamos para C. Quanto ao gênero, houve mudança na flexão do adjetivo para concordar com o substantivo? Explique. Quanto ao gênero, houve mudança na flexão do adjetivo para concordar com o substantivo? Sim, né? Então, sim, houve flexão de gênero de primeiros para primeiras. Nosso adjetivo, assim como nosso substantivo amigos, para amigas, primeiro para primeiras, ele houve flexão. Bom? Aí, eu pulei a D? Pulei a D, pessoal. Vamos ver ele aqui, tá? Se no lugar de primeiros o adjetivo fosse grandes, haveria mudança na flexão de gênero para concordar com os substantivos? Grandes amigos, grandes amigas. Não haveria. Não haveria mudança na flexão do adjetivo grande, porque grande é um adjetivo que não flexiona, tá? Ele é invariável, ou seja, ele pode ser usado no feminino ou no masculino. Caso você queira minha respostinha aí na sua apostila, pede para a Pro que a Pro te manda uma foto, tá? Que eu esqueci de pôr aqui, foi sem querer. Aí, depois da 2, nós temos a 3, tá?
E aí fala assim: agora, releia outro trecho da reportagem. Amanda e Thalita já superaram essa barreira e seguem sonhando juntas. 2. Rafael começou a namorar. 3. Eu ia sempre na casa dele brincar e fazer lição de casa. Aí a gente tem da A até a E para responder a questão 3. A. Quais são as palavras ou expressões que combinam com os verbos superaram ou e seguem? No trecho 1. B. Que palavras ou expressões combinam com o verbo começou no trecho 2? C. Que palavras ou expressão combinam com o verbo ia no trecho 3? Por que as palavras ou expressões referidas nos itens A, B e C combinam com os verbos? E. Relacione as colunas. Coluna 1, primeira pessoa do discurso, segunda pessoa do discurso, terceira pessoa do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pessoas do discurso, ok? Coluna 2, aí fala Amanda e Thalita já superaram essa super barreira e seguem sonhando juntas. 2 ali, B, né, no caso. Rafael começou a namorar. 3, eu ia sempre na casa dele brincar e você tem um amigo, tá? Essas eram essa é toda a questão 3 para a gente começar a responder elas juntas. Ela falava então: quais as palavras ou expressões que combinam com os verbos superaram e seguem no trecho 1? Trouxe como exemplo, como resposta aí de sugestão, as palavras Amanda e Thalita. Por quê? Quem superou e quem segue junto? A Amanda e a Thalita, tá? Então, a resposta da A ficou assim, Amanda e Thalita. B. Que palavras ou expressões combinam com o verbo começou no trecho 2? Rafael começou a namorar. Então, é o meu substantivo próprio, Rafael, que concorda e combina com o meu verbo começou, tá? Porque quem começou alguma coisa, quem começou foi o Rafael, tá? Por isso que, desculpa, na aula 1 lá da segunda-feira, eu falei para a gente perguntar para o verbo. Começou. Quem começou? O Rafael. Começou o quê? Namorar. Quando a gente pergunta as coisas para o verbo, a gente consegue respostas como essa. Bom? C. Que palavra ou expressão combina com o verbo ia no trecho 3? O trecho 3 era assim: eu ia sempre na casa dele brincar e fazer a lição de casa. Então, a palavra é eu. Por quê? É um pronome, o eu, né? E aí, ele concorda com quem? Porque o verbo é o ir, o ia. Quem ia? Eu. Se eu pergunto para o verbo quem, eu sei que a resposta é eu. Então, eu sei que quem combina ali sou eu. Então, a palavra é eu, ok? A pergunta D. Por que as palavras ou expressões referidas nos itens A, B e C combinam com os verbos? Por quê, gente? Porque o verbo, ele combina, ele deve combinar em número, singular ou plural, e em pessoa com as palavras ou as expressões que realizam ou sofrem ação verbal. A gente viu isso bastante na aula 1 e 2, que foi de segunda e terça, que o verbo, ele sempre concorda em gênero e número ali. Ele sempre vai estar, em gênero não, em número. Porque se eu estou falando de mais de uma coisa, o meu verbo também tem que estar sofrendo essa ação, né? Verbo é ação. Então, essa é a sugestão de resposta que a Pro deixou aí na atriz, tá bom? Porque o verbo deve combinar em número, singular ou plural, e em pessoa com as palavras ou com as expressões que realizam ou sofrem a ação verbal. Ou seja, o meu substantivo que está sofrendo a ação, o meu adjetivo, o meu pronome, tudo que sofre a ação verbal, ele vai estar concordando, tá? Se a menina sofre a ação verbal, ele vai concordar ali em ser só uma ação, porque é a menina que está sofrendo. Não, não sofrendo, tá, gente? A gente está falando aqui da classe gramatical, tá? Não é um sofrimento. Mas vocês entenderam. Essa era a 3. Ah, não, falta a E, né? Então, relacione as colunas. Primeira pessoa, eu, tu. Segunda pessoa, nós, vós. Terceira pessoa, ele e eles, tá?
Então, daí, eu trouxe como respostinha aí a coluna 1 e a coluna 2. Então, a Amanda e a Thalita são elas. Então, são a terceira pessoa do discurso. O Rafael é ele. Começou a namorar. Então, é a 2. Eu coloquei erradinho ali. Tá? Porque... Ah, não. É ele. Tá certo. Rafael é ele. Ele começou a namorar. Então, terceira pessoa do singular do discurso aí. Eu. Já fala que a primeira pessoa é a primeira mesmo, né? Eu, tu, ele, nós, vocês. Você tem um amigo. Lembra que a gente conversou na aula passada que o nós, o tu e o vós já tem a terceira pessoa aí dentro que a gente já usa, a gente substitui o tu por você? A gente já conversou bastante disso em várias aulas. Então, o você está na segunda pessoa, porque a gente substitui o tu por você. Bom? Então, essa é a relaçãozinha das colunas. Agora, a Pro vai abrir aqui no Continue Aprendendo. Espera aí. Página 5 do Continue Aprendendo. Aí, era aqui para a gente resolver essa semana 5, semana 3, ok? Continue Aprendendo. Semana 3 lá falava assim. Leia o trecho e responda as questões 11 a 15, que era a nossa tarefa, ok? O trecho é uma reportagem, né? E aí fala assim. É um anúncio publicitário, perdão. Costa Leste, temos ótimos voos. Costa Oeste, temos ótimas conexões. Costas Largas, temos ótimas poltronas. Esse era o anúncio publicitário que a gente devia ler para dar uma entendida ali e responder da 11 a 15, ok? Aí a questão 11 a 15 eu deixei aí para a gente exemplificar. E a 11 era o seguinte. No texto, aparecem palavras modificadoras dos substantivos voos, conexões e poltronas. Copie as palavras com os respectivos modificadores. Então, as palavras que eram modificadores de voos, conexões e poltronas, eu trouxe como sugestão de resposta ótimos voos, ótimas conexões e ótimas poltronas, né? E sempre o temos também na frente desses ótimos. Então, essas eram as palavras modificadoras aí dos substantivos, tá? Aí a B falava assim, justifica as variações dos adjetivos em cada uso. E eu trouxe assim, em ótimos voos, o adjetivo varia em gênero, masculino e número plural. Em ótimas conexões, o adjetivo varia em gênero feminino e número plural. E em ótimas poltronas, também varia em gênero feminino e número plural. Ok? Essa respostinha aí que eu trouxe como uma opção para a resposta da B. Aí, deixa um tempinho aí, né? Porque eu passo muito rápido, vocês não conseguem nem corrigir. Tô olhando aqui quanto tempo falta de aula. Aí a B, a 12. Dê o significado dos substantivos costa e costas empregado nas frases do anúncio publicitário. Lá fala assim, costa leste, costa oeste, costas largas. Então, a gente tem aí duas variações aí do costa. Costa no singular e costa no plural. Vamos ver aí. Eu trouxe como sugestão de resposta o substantivo costa se refere a determinada região litoral do Brasil. Costa oeste ou costa oeste. Leste ou oeste. Como um destino da viagem. Já o substantivo costas se refere ao dorso, que é uma parte do nosso corpo, que é as nossas costas. Bom? Então, aqui a gente aprendeu uma coisa. Quando a gente fala costa, a gente está falando de regiões litorais do nosso país. Quando a gente fala costas, nossa, estou com dor nas costas. Tá certo? Nossa, estou com dor na costa. Não tá certo, porque é região de litoral aí, tá? Então, costa sempre vai se referir ao nosso membro do corpo e costa, no singular, a um lugar do nosso país. Tá bom? 13. Qual é a relação de sentido existente entre as palavras costa e costas, estabelecida pelo emissor da mensagem no texto publicitário? Daí eu trouxe como opção de resposta. Costas, no plural, significa uma parte do corpo humano,
Mas costa, no singular, é a parte litorânea do continente. Assim, é possível que o emissor faça um trocadilho, pois, seja qual for a situação, a aviação aérea terá a solução. Tanto se você quiser um destino ou se você quiser uma poltrona mais confortável pelas suas costas, é isso aí que ele está querendo dizer, tá bom? Então, essa daí é a resposta da 13. Vou deixar um tempinho aí para vocês copiarem e aí a gente vai para 14. Depois, na 14, entra lá no conotativo e denotativo, que foi, a gente viu isso já, né? No sentido figurado ou sentido próprio. No texto publicitário, a expressão costas largas aparece no sentido denotativo próprio, ou seja, de ter as nossas costas largas. O que significa no sentido conotativo, ou seja, o figurado, uma pessoa ter costas largas. Ou seja, no sentido figurado, é, por exemplo, quando a gente tem um ditado. Lembra lá da nossa aula de denotativo e conotativo? Então, o sentido figurado seria como se fosse um ditado. Não, eu trouxe como opção de resposta, assim. No sentido conotativo, isto é, no sentido figurado, pode-se afirmar que a expressão costas largas é utilizada para tratar de pessoas que são designadas para receber toda a culpa diante de um determinado acontecimento. Sendo assim, uma pessoa que possui costas largas, de forma conotativa diante de uma frase, é indicada como uma pessoa dotada de grande culpa. Essa foi uma resposta que eu pesquisei na internet, porque eu realmente não sabia o significado aí desse ditado. É que ele tem as costas largas. Eu não sabia, então, o significado, então eu procurei na internet. Então, essa é uma respostinha aí que a Pro procurou na internet, porque eu não sabia desse ditado aí. Ok? Então, uma respostinha mais compridinha, Pro vai deixar um tempinho aí para vocês copiarem. Daí, na questão 15, fala: procure em jornais ou revistas uma propaganda que lhe chame a atenção. Copia no caderno, em seguida, destaque todas as palavras que funcionam como modificadores de substantivos. Aí, pessoal, essa era uma resposta que a Pro precisa que vocês mandem fotos, caso vocês sintam vontade de mandar uma fotinha aí para eu poder ver o que vocês colocaram. Era uma resposta pessoal, então me mandem as fotos para que eu possa ver a resposta que vocês colocaram. Como aqui na página 5 não tem espaço, né, no Continue Aprendendo, eu espero que vocês tenham copiado, tenham corrigido aí as atividades no caderno. Então, colhem isso aí, né, procurem jornais ou revistas, ou pode ser na internet mesmo, quem não tem jornal ou revista, né? Aí, pesquisa aí para mim, cola aí no caderno, e a Pro quer ver uma foto aí da sua resposta 15, ok? Aí a gente corrige juntos. A nossa aula era isso, hoje eu não fiz beijo, que horror. Mas então eu vou interromper aqui o compartilhamento. E aí a gente se despede por aqui, sem o bichinho lá dando beijinho que vocês gostam. Alguns, né, que já vieram falar para mim que gostam. E a nossa aula foi essa, pessoal. Espero que a gente tenha conseguido corrigir juntos aí. Se eu passei muito rápido, me perdoe, dá um pause aí para você corrigir na sua apostila. Tá bom? E é isso. Até à tarde na nossa aula de monitoria e amanhã a gente tem aula ao vivo juntinhos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.